Hi guys! Hoje nós vamos rever um pouquinho sobre os articles. Muito bem, você já deve ter ouvido bastante sobre o uso de artigos no inglês. Esse é um pequeno detalhe às vezes, mas que causa muita diferença para descobrir se você manja ou não de inglês. Nós vamos rever aqui duas formas de artigos, artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos, eles sempre acompanham substantivos com o objetivo de defini-los ou não, certo? Então, uma coisa muito importante que você precisa saber é que em inglês os nossos artigos não variam em gênero ou número ou grau. Eles simplesmente variam entre serem definidos ou não. Portanto, quando a gente pensa em palavras que precisam de um artigo definido, nós usamos o artigo the. Ele é referente aos artigos o, a, os e as em português. E ele acompanha substantivos específicos. Ou seja, quando o meu substantivo ele é especial, ele se difere dos outros. Então, vamos usar um exemplo. Vamos dizer que we are looking for the teacher. O que faz diferença ao falar the teacher ao invés de a teacher? Exatamente. Quando eu falo the teacher, eu estou pensando em um professor específico. Quando eu uso a teacher, qualquer professor serviria para mim. Aqui no caso, definir teacher me faz deixar claro para quem está me ouvindo que eu procuro uma pessoa em específico, que não é qualquer pessoa que vai poder suprir a minha necessidade naquele momento. Se a gente fala, por exemplo, coronavirus, I'm telling you, it's real. It's getting real. Woo! Bitch, I'm scared. coronavirus is overloading the health system. O coronavírus está sobrecarregando o sistema de saúde. De que sistema especificamente eu estou falando? O sistema de saúde. Além de utilizar a palavra health para deixar claro que o tipo de sistema que eu estou falando é de saúde, por que eu uso the na frente de health system? Porque eu entendo que essa expressão fala especificamente de um tipo de sistema, o sistema de saúde. Se é específico, é definido. Se é definido, usamos the, ok? Quando eu vou falar de substantivos não definidos, uns, umas, algum, nós vamos usar o artigo a. E com esse cara você precisa tomar uma pequena atenção. Ele pode ser tanto a quanto an. Não existe diferença de significado entre os dois, mas existe diferença de uso, certo? A é utilizado para todas as palavras iniciadas em consoantes, menos o H. Segura o H aí que já já a gente conversa. An é usado para todas as palavras iniciadas em vogal. Então, eu posso falar a car, an apple, ok? Lembra que eu falei para você dar uma seguradinha no H? Pois é, o H traz algumas situações especiais pra gente. Em algumas palavras, ele não tem som, e em outras ele tem som. Ele pode ser o H surdo ou o H sonoro, é como a gente chama. O H sonoro é quando pronuncio palavras e o som do H é muito parecido com o R no português. Então, quando eu falo house, health, humor, todas essas palavras têm um som atribuído ao H. Há outras palavras, como por exemplo, hour, honor, honest e air, que não tem o som de H no começo da palavra. Eles são o H surdo. Nesse caso, a regra da vogal é a que se aplica. Nós vamos usar an hour, a house. Beleza? É isso. Mais simples que isso, não tenho nem o que fazer, não é mesmo? Então tá, galera. See you